pessoal, meu nome é Bruna, sou professora de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre globalização. Vamos conceituar o termo globalização, vamos conhecer as causas deste fenômeno e também conhecer algumas características básicas que melhor lembram a globalização. Com certeza você já ouviu falar muito sobre este fenômeno, a globalização. Como qualquer fenômeno, possui causas. Então, o que promoveu este fenômeno? Nós temos duas causas. O neoliberalismo, que é uma doutrina econômica que surgiu nos anos 90 e é a doutrina atual do capitalismo. E a outra causa é a terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica. A partir dela, todas as inovações tecnológicas, especialmente no setor de transportes e de comunicações, que permite aí que o mundo se torne de fato menor, que encurte as distâncias, que as fronteiras caiam. Mas quando surgiu este fenômeno? Muitos historiadores, eles consideram ter iniciado no período das grandes navegações. Por quê? Porque a partir do momento que países europeus passam a ter contato com outros lugares do mundo, então já se percebe aí uma integração. Integração é uma palavra-chave para a questão de globalização. Então, o processo de globalização, a partir das grandes navegações, só foi o quê? Só foi evoluindo. Quando a gente fala de globalização, a gente lembra de algumas características que a gente diz que são características básicas da globalização. Como exemplo, temos a expansão dos fluxos de mercadorias e capitais. Impossível não falar dessa característica. Por quê? Porque ela mostra aí a circulação de dinheiro e mercadorias pelo mundo, né? Uma maior circulação, né, de dinheiro e de mercadorias entre os países. A segunda característica é a produção em todo o espaço mundial. Já parou para pensar que quando compramos um produto industrializado, ele é uma montagem de peças do mundo todo? Isso acontece muito, por exemplo, com os carros, com os eletrônicos e entre outros produtos. As empresas, hoje, elas estão em todos os lugares. E essas empresas que se encontram em todos os lugares, elas são chamadas de transnacionais ou multinacionais. Que, como o próprio nome diz, transnacionais, elas transferem para outros países tecnologia, capitais. Elas vão produzir onde for mais vantajoso. Portanto, elas instalam filiais em países que oferecem a elas um custo menor de produção e, consequentemente, o lucro vai ser maior. Elas escolhem países que possuem matéria-prima barata, energia, mercado consumidor, né, pessoas para comprar suas mercadorias, países que oferecem a elas isenção de impostos e por aí vai. Essa expansão das empresas proporcionam que países até então apenas agrícolas se tornem industrializados. Um exemplo disso é o Brasil, que cresceu muito com a globalização devido a esses grupos estrangeiros. E pôde, então, a partir do momento da instalação dessas empresas, a ser classificado no mundo como um país industrializado. Nós temos também os exemplos dos organismos internacionais, que vão elevar para um nível mundial as discussões sobre política, economia, meio ambiente. Daí nós temos como exemplos a ONU, a Organização das Nações Unidas, a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Né? Muito se fala desde o início do ano de 2020, por conta da pandemia. Nós temos o FMI, Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial.
Então, ninguém vê um país levantando uma questão isolada, porque hoje tudo é discutido em conjunto. E esses organismos internacionais são um exemplo disso. Não podemos também deixar de falar dos blocos econômicos, né? Onde países se unem com o objetivo de manter ou ampliar suas relações comerciais. Isso também é a cara da globalização. Nós temos também a nova DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, onde cada grupo tem uma especialização aí na produção mundial, isso também é a cara da globalização. A nova DIT hoje é composta por países centrais, emergentes e periféricos. Os países centrais é aquele grupo conhecido também como países desenvolvidos, que são produtores aí de tecnologia e capitais. Os emergentes, que são aqueles que se industrializaram muito rapidamente, que são os subdesenvolvidos industrializados. E os países periféricos, que são aqueles ainda que produzem matéria-prima, ou seja, são os subdesenvolvidos não industrializados. E uma outra característica básica da globalização é a massificação da cultura e do consumo. Praticamente o mundo todo ouve as mesmas músicas, assiste os mesmos filmes, as mesmas séries, come praticamente as mesmas coisas. E as transnacionais, elas proporcionaram muito isso, porque elas estão em toda parte. Assim, as propagandas acontecem globalmente, as empresas atuam globalmente, no sentido de oferecer o que consome, né? Então, com a disseminação das informações, você percebe muito essa massificação da cultura e do consumo. É como se todo mundo consumisse a mesma coisa hoje em dia. Aí eu trouxe exemplos para mostrar essa massificação da cultura e do consumo. As redes sociais, né, o WhatsApp, a internet, a Netflix, e McDonald's, Coca-Cola, Nike. Bem, pessoal, então na aula de hoje a gente pôde perceber que a globalização é um fenômeno que já surgiu há muito tempo, desde as grandes navegações, e que ela possui características como os organismos internacionais, a nova DIT, a massificação da cultura e do consumo. Então, espero ter contribuído e nos vemos numa próxima aula.